Deus olha para o profeta e diz assim: você foi traído, a sua esposa voltou a se prostituir, mas eu quero que você vá para sua esposa e ame a sua esposa como eu amei o meu povo. E Oséias vai, leva moedas de prata e compra a esposa novamente, restitui a posição de esposa e diz: ainda que você tenha se prostituído, eu restituo sua posição e você agora é minha esposa novamente, eu te perdoo, te acolho e nós vamos restaurar o nosso casamento e você vai ser minha esposa até a morte. Eu ensino reconciliação. Se você foi traído, se o seu cônjuge está perdido, entenda que ele está indo para o abismo, ele está em pecado, ele é inimigo de Deus, a vida dele está destruída, ele não está feliz, Vilela, porque é impossível alguém estar feliz de forma tão egoísta, tendo quebrado uma família. Deus não destrói uma família para construir outra. Então lute pela restauração do seu relacionamento com a mulher da sua mocidade. Se existe algum homem aqui que foi traído pela esposa, não acredite nessa conversa de red pill. Homem perdoa a traição? Sim. Salve, rapaziada, como que vocês estão? Sejam bem-vindos. Acontece que alguns de vocês estão pedindo para eu falar sobre esse vídeo desse camarada, que foi no podcast do Vilela. Creio eu que ele é um tipo de coach mais conservador, católico cristão, que fala aparentemente principalmente mais para o público feminino. E nesse episódio, que aparentemente ocorreu também, mais uma vez, né, foi um pouco redundante, mês passado, ele comentou sobre o perdão da traição, principalmente com relação ao homem perdoar a sua esposa se ela traí-lo e assim por diante, ou namorado, etc. Ele usa a red pill também para dizer que o comportamento que você não deve seguir, o exemplo que você não deve seguir, principalmente aquilo que os caras, os produtores de conteúdo que falam sobre a red pill, dizem com relação a esse tema específico, que é a traição. Porque, salvo engano, tá, eu chuto que 100% dos produtores vão se posicionar contra você perdoar, né? E como esse tema é algo que está relacionado ao meu conteúdo, ele também jogou pingando para mim, porque eu sou um produtor de conteúdo que fala sobre a red pill, né? Ele citou isso, não ouçam o que eles dizem, e ele colocou a verdade dele, ele colocou a regra de conduta dele sobre traição, como lidar com isso, e eu tenho uma opinião um pouco contundente sobre o tema traição e sobre a opinião dele especificamente, que é o que nós vamos explorar nesse vídeo. O que acontece é que, primeiro, a red pill ela não é uma religião, ela não é uma regra de conduta, pelo menos eu não lido com ela assim. Então, na minha opinião, o que eu quero dizer é o seguinte: se você quiser perdoar, cara, é um problema seu. Tá? Você perdoa, você não quer, eu não... É a mesma coisa que eu falo com relação a casamento, ficar solteiro, namorar. Cara, irmão, a vida é uma só. Faz o que você quiser. Eu não tô na sua pele. E é isso que eu tenho a dizer pra ele. Você não tá na pele do cara, às vezes, também, pra dizer como ele deve viver a vida dele. Qual sacrifício esse cara deve fazer. Porque você escolhe os seus. Você não tem o direito de escolher o sacrifício do cara, pelo cara, quando você está escolhendo os seus próprios. Na maioria das vezes. Porque a maioria das pessoas é assim, são assim, e é isso que elas fazem. Então, como eu disse, cara, cada cabeça é uma sentença, você tem a sua vida. Se você quer casar, você casa, se não quer, eu não sei, eu não tô na sua pele para saber. Seja feliz, cara, você só tem uma vida para viver. Eu falo aqui no meu espaço, no meu canal, né, que é na minha senha, no meu e-mail, o que eu faço, o que funciona para mim e o que eu falo para vocês. E se eu quiser mudar de ideia, um dia eu mudo. É simples assim. Então eu faço as coisas na minha vida, eu comento aqui pros caras e falo, cara, lembrando que as coisas que eu falo nunca são regra de conduta. Você acha que é válido para você? Vejo que a maioria dos homens, eles me trazem um feedback positivo com relação às coisas que eu comento aqui e dizem que funcionou para eles também. Então, vamos nessa, né? Se você não está inscrito, aproveita e se inscreve também. Essa é a questão. Esse posicionamento com relação ao perdão de traição, rapaziada, é bastante fácil de refutar o que ele está dizendo. Tá? Não tem muito segredo aqui, eu nem sei quanto tempo esse vídeo vai demorar, porque é bastante simples. Eu já falei para vocês que eu defendo o sacrifício. O Jesus ele é um exemplo de sacrifício. O sacrifício é o caminho da salvação. Isso é uma verdade. Tá? O sacrifício é o caminho da salvação espiritual, é o caminho do funcionamento social, tá bom? Só que nós somos seres humanos. Ninguém está no nível de consciência tão alto para se sacrificar em absolutamente só Jesus. Talvez Buda, não sei. Muitas vezes, esse tipo de declaração ele é oriundo de um nível baixo de consciência, não de nível alto como parece. Ele está falando em algo de nível alto, ele está falando sobre algo que é no nível alto de consciência, que é o perdão. O perdão é um nível talvez seja o nível de consciência mais alto que existe. Por isso que Jesus Cristo ele é um exemplo disso, né? O perdão é uma das coisas, uma das energias mais altas que existem que o ser humano pode praticar. Isso é uma realidade, né? Mas as motivações, não é 100%, tá, mas em grande parte dele, nesse caso, são egoístas, são em nível baixo de consciência, é competição. Eu sou mais homem do que você, isso é ego, né? Eu sou mais cristão do que você, eu sou mais maduro do que você, entendeu?
E em grande parte também isso é para sinalizar uma virtude, uma autoridade, porque ele tem um produto relacionado, ele tem um público digital, ele está falando isso num podcast, ele tem motivações, é claro, também em nível baixo de consciência, que são financeiras com essa declaração, não 100%, não 100%, tá? Então o que eu disse, né, a frase é bonita, né, mas as motivações nem sempre são tão virtuosas assim nesse caso, não é 100% que eu estou falando, ok? Em grande medida, esse é o primeiro ponto que eu queria acrescentar. Agora, como eu disse, rapaziada, você deve, na minha opinião, escolher quais lutas você quer pegar na sua vida, cara. Você não é obrigado a pegar, você não é obrigado a pegar todas as lutas, você não é obrigado toda a cruz que aparecer no seu caminho você pegar para você carregar, principalmente aquelas que colocaram nas suas costas. Dependendo de quem foi e quem colocou e da motivação dessa pessoa, porque a traição, olha só. Primeiro, como eu disse, vamos por partes, aqui eu não fiz o roteiro. É o seguinte, cara, você tem que pegar a cruz que você aguenta carregar e que você pode pegar. Eu defendo o sacrifício. Sacou? Isso que ele está falando é sacrifício. É um tipo de sacrifício, o perdão. Ok. Mas, como eu disse, eu defendo sim o sacrifício, é claro, mas aquele que você aguenta carregar. Principalmente aquela cruz, né, que, digamos que é meio que a sua obrigação você carregar essa cruz. Sacou? Você, por exemplo, como eu já falei, né, você fazer por alguém que já fez por você no passado, ou na sua vida, digamos assim. A traição é um exemplo de uma pessoa que ela não foi capaz de se sacrificar e ela sacrificou você e você vai ter que se sacrificar por você e por ela. Você vai ter que se sacrificar pelos dois. Cara, se você quiser carregar essa cruz, que essa pessoa colocou nas suas costas porque ela não foi capaz de se sacrificar primeiro, é um direito seu. Não estou falando que você não deve carregar esse peso. Pega. Só que eu quero dizer que a pessoa que não quer, ela não é inferior a ninguém. Porque essas pessoas, todo mundo, inclusive ele, não pegam toda a cruz que aparece no meio do caminho. Todo mundo escolhe a cruz que você quer carregar. Todo mundo escolhe a sua cruz, rapaziada. Por que você tem que pegar a cruz que ele está falando para você carregar? Ele não pega todas, ele não carrega todas, senão ele seria Jesus. Ele não é. Ah, mas a questão é tentar. Ah, mas a questão é falar. A questão é o que você faz. A questão são as escolhas. Você escolhe na sua vida selecionar qual sacrifício você quer fazer, qual cruz você quer carregar. Você escolhe, mas a gente tem que tentar, mas a carne é fraca. Não. Aí você está tirando a responsabilidade e o livre-arbítrio. Não, você escolhe a cruz que você quer carregar e ele, você pode ter certeza que ele não pega todas as cruzes que tem no meio do caminho dele para carregar e se sacrificar. Por que você tem que pegar a que ele está falando para você pegar? Entendeu? Se ele está escolhendo, rapaziada, qual cruz ele vai carregar, porque você pode ter certeza, senão ele seria santo, você também tem que fazer, rapaziada. E de preferência, né, não carregue a cruz que alguém colocou nas suas costas. Ah, mas você está falando, mas não foi isso que Jesus fez. Ok. Mas você também não está fazendo o que Jesus fez. Sacou? Ah, mas eu estou tentando. Tentar não é fazer. Você está escolhendo, você tem o livre-arbítrio. Você escolhe porque você é ser humano e você tem ego. Você também tem, rapaziada. A gente está na mesma condição. O que nos define são as escolhas que a gente faz. E sim, você pode ter certeza que essas pessoas eles são seletivas com relação ao sacrifício que ela vai fazer na vida dela. Agora, se você quiser pegar uma cruz que alguém colocou nas suas costas, só porque um cara falou, você pode ter certeza que ele não está pegando todas, e às vezes até algumas que colocam nas costas dele ele não pega. Tenho certeza que tem várias pessoas que colocam fardos nas costas dele e ele joga fora. Não, vou pegar esse aqui não, esse aqui não quero não, esse aqui não quero não. E você tem que pegar. Todo mundo escolhe a cruz que você quer carregar. Todo mundo escolhe, essa cruz eu vou carregar, essa cruz eu não vou. Exemplo, Paulo Cogos. Paulo Cogos, ele é guloso. Ele olhou para essa cruz e falou assim, a gula não, essa aqui eu não quero pegar não, vou ser guloso. Ah, mas é não sei o que, não interessa. Você fez essa escolha. Todo mundo faz, rapaziada. Todo mundo é seletivo com o sacrifício que eu vou fazer ou não vou. Só que o que me chama a atenção, né, dito isso, que nós somos seletivos com relação à cruz que a gente vai carregar, por que esses caras escolhem carregar a cruz do chifre? Por que tem que ser logo essa, cara? Tem várias outras que você não escolhe carregar. A do chifre, não, essa aqui eu quero pegar, deixa eu pegar essa daqui. Tem várias, você entendeu? Tem um monte de cruzes assim, um monte. Essa aqui eu pego, essa aqui eu não pego, essa aqui eu pego, essa aqui eu não pego. A do chifre, essa eu quero. Cara. Aí volta relacionado àquilo que eu falei do mulher que segue, produto, né, dinheiro, blá blá blá. Sinalizar que eu sou homem de verdade, você é menino. Mas tem várias outras que ele olha, ele pega, essa aqui eu não vou carregar não. O chifre? Opa, deixa eu carregar essa daqui, peraí. Essa coisa eu quero carregar. Mas tem várias outras que você não pega, irmão. Porque ele deve ter um nível de consciência muito alto, cara. Não é muito alto o nível de consciência. Na prática não é bem assim. Vocês sabem do que eu tô falando. Valeu, a gente se vê na próxima.